Esse é mais um episódio do SET Experience Academy. Estamos no SET Partners. Nosso tema de hoje é jogos eletrônicos, o mercado dos streams de jogos eletrônicos e eSports, que são as transmissões de jogos ao vivo. O entrevistado de hoje é Fábio Augusto Pereira, que é diretor de jogos eletrônicos da ABATS, Associação Brasileira de OTT, parceira da SET. Tudo bem? Tudo ótimo. Quando eu fiz a apresentação, eu falei jogos eletrônicos, aí eu dei uma pausa e eSports. Você pode explicar para a gente essa diferença? Então, na verdade, você tem, ambos correm muito próximos, né? Você tem o eSports, que são os campeonatos, né? E os jogos eletrônicos, você tem o jogo em si, né? O software que está rodando a máquina. Então, o que eu posso fazer uma analogia rápida? O jogo eletrônico, qualquer jogo eletrônico que roda em console, roda em computador, né? Ou em portátil. E o eSports é quando você tem um campeonato em si que pode utilizar até esse jogo eletrônico que está lá dentro, né? Então na verdade, é o campeonato de jogo eletrônico, o eSports. Transmitindo no streaming. Como é que funciona o streaming para esse? Que tipo de estrutura isso é necessário? Então vamos lá, é uma pergunta bem interessante. Quando você tem o campeonato, os campeonatos eles começaram muito tempo atrás, né? Então nós temos os primeiros campeonatos presenciais na época ainda lá do Atari, né? Final dos anos 70, 80. Então, você tinha pessoas que iam em grandes magazines, né, para poder disputar. Então, isso não é uma novidade. Só que não tinha esse nome de esportes, mas você tinha os grandes campeonatos da Atari, você tinha várias pessoas, até no Brasil, muitos bons jogadores naquele início dos anos 80. Né? E com a chegada da internet banda larga, né, você teve esse acesso muito rápido, então pôde ter uma capacidade de você transmitir melhor velocidade de jogo, qualidade, porque os hardwares também foram evoluindo. Então, com isso, grandes comunidades foram surgindo e os primeiros times de esportes foram aparecendo, né? Então, aí você vê assim mais ou menos um divisor de água lá para o final dos anos 90 para início dos anos 2000, com a entrada da banda larga. Né? Aí você conhece os grandes campeonatos lá fora. E aqui no Brasil acontece já os primeiros campeonatos acontecendo em Lan House. Lembra das Lan House que tinha nos bairros? Então ali acontecia. Então juntavam-se garotos e pro players, no início dos pro players, nessas Lan Houses, para desenvolver os primeiros times de esportes e os primeiros moldes também de jogos, juntar as primeiras equipes, elaborar as primeiras regras. Então começou bem pequeno nas lan houses e quem podia e tinha condição já tinha na sua casa os primeiros servidores também. Lembra que era uma questão de infraestrutura versus hardware, né? Então você tinha os dois. Eu vou tocar nesse assunto da infraestrutura. A gente sabe que no Brasil a infraestrutura não é heterogênea. A gente tem centros com grande capacidade de entrega de banda larga. Mesmo assim, dentro dos grandes centros, você tem limitações socioeconômicas. Como é que você vê o cenário da infraestrutura para entrega de link? Você tem uma visão daquele eixo, né? Eixo litorâneo Brasil, né? Onde você tem os grandes acessos, as grandes infraestruturas, né? E as grandes capitais, onde você tem infraestrutura. Logicamente, fibra, altas velocidades, os roteadores de borda. Quando você chega um pouco mais para dentro, né, da estrutura no Brasil, aí é onde começam os problemas a acontecer. Né? Você não tem uma entrega, né, com qualidade para um jogo eletrônico. Porque Sim. o ato de você clicar um botão de um joystick ou a mesma uma tecla do seu teclado, né, ele tem que levar um tempo para chegar a processar isso no servidor, voltar e dar uma informação para o seu oponente. Então, se eu tiver uma latência muito grande, concorda comigo do ato de eu apertar um clique até receber uma ação no outro personagem, eu tenho uma defasagem grande, né, onde pode comprometer até o campeonato em si. E tem a ponta que é os equipamentos. Eu estava vendo os anúncios aí de equipamentos, são poderosos, são equipamentos, são computadores pessoais de alta performance, alta capacidade para poder o camarada jogar. Sim. Quanto é que custa para começar assim, um computador para jogar? Você tem os jogos que precisam de mais qualidade gráfica. Então, aí você precisa de um hardware mais poderoso. E você tem os jogos onde não é só a qualidade gráfica que interessa, mas sim o jogo em si, o ato de você disputar com outros oponentes, ou em time, ou você sozinho.
Então, nesse caso, você pode até usar um celular, no caso do Free Fire, que é um jogo muito difundido aqui no Brasil. E tem um jogo muito parecido, né, que se chama o PUBG, né, que é o mesmo estilo de jogo, só que aí você roda num computador. Aí você precisa de um computador com mais processamento devido ao tamanho do mapa. Não só a qualidade gráfica, mas o tamanho do mapa. Então, você imagina processar todo esse mapa lá dentro enquanto você está correndo. Que cada jogador cai num pedaço desse mapa e eles têm que se encontrar e um gladiar literalmente com o outro, né? Agora, com relação às empresas que participam, tem muitas marcas investindo nisso e outras que ainda não entraram. Como é que está o mercado de publicitário, de patrocínio desse mercado? No início, e nós temos ainda as marcas que nós chamamos endêmicas, que são as marcas que trabalham em cima de tecnologia, né? Como hardware, mouse, teclado, placas de vídeo, processadores. Essas são grandes marcas que já estão no cenário e no ecossistema há muito tempo, né? Pode-se dizer no início. E tem as marcas não endêmicas, que são marcas que não são do cenário de tecnologia ou de jogos, mas enxergaram e estão vendo esse grande nicho, né, como uma forma de engajar, de trazer novos, né, consumidores para a marca, ou mesmo para ter uma visibilidade maior na marca. Então, você tem vários segmentos também que pode você, como um gestor de marketing, enxergar esse mercado do esporte. Então, nós temos a entrada de marcas, né, fora do cenário de tecnologia, que não são não endêmicas, entrando e reservando um pedaço, um filão dessa verba para dentro do esportes, como às vezes patrocinando, né, um time, ou mesmo inserindo o seu nome dentro de uma final de jogo. Você pode ter também toda uma ação e montar o campeonato em si, então é uma forma de você engajar. O importante é a empresa ela entrar sabendo que é uma comunidade muito assim antenada. Quando você faz uma ação dentro do esportes, né, você não tem uma pausa. Você está o tempo inteiro trabalhando dentro do jogo. Ou você dentro de uma imagem, dentro de um banner, ou interagindo de alguma forma, mas jamais você parar e ter que clicar skip, fugir da publicidade, literalmente, como alguns players estão fazendo. Você tem uma publicidade e você vai lá e pula aquilo. Não, isso não seria o correto na minha visão dentro do esporte. Em relação a público, a gente percebe que tem uma adesão muito grande assim, de plateias, de estádios, né? Uhum. Você consegue mensurar o que a gente tem de público? Olha, de jogadores já passam de milhões aqui no Brasil. 10, 20 milhões faz um bom tempo, né? E você tem um público que, além de consumir, né, horas no jogo, também eles consomem o streaming. Né? Um exemplo da Twitch, que em 2019 ela fechou aí com praticamente 9,3 bilhões de horas transmitidas. Tem noção do que é isso em horas? É algo assim surreal. A gente nunca viu tanta geração de conteúdo. E a Twitch é uma plataforma específica para games. Você tem jogos, você tem o bate-papo com os próprios streamers, que são pro players, ou às vezes não é um pro player, ele ensina, ele explica, ele mostra como que é que ele está jogando. Ou mesmo os grandes campeonatos ou pequenos campeonatos acontecem lá dentro. Tem um dos games que, por exemplo, o League of Legends, ele ficou em torno de 990 mil horas assistidas dentro da Twitch. Esse jogo da Riot é um dos carros-chefes, sabe, desses grandes campeonatos. E em relação ao perfil do jogador, quem é esse jogador? Então, o jogador hoje ele é bem amplo. Ele tem desde um garoto, uma garota com 12, 13 anos, né, no ensino médio, até os mais antigos. Nós temos aí o pessoal de 30, 40 anos também, como jogando, né? Mas o forte tem um range de idade, como falei, de torno de 10, 11 anos até os 30 anos, onde você tem um range gigantesco e onde está bem concentrado os times, essa faixa etária. Aí você tem o pessoal do ensino médio, tem pessoal cursando já a universidade, né? E não são nem áreas de tecnologia, porque o que era um hobby acabou se transformando em profissão para esses jovens. Né? E dali eles seguem. Você falou da profissionalização, né? A Sim. pergunta que eu ia fazer é assim, o que a pessoa precisa para se profissionalizar, né? Os seus cuidados, como é que ela pode começar? Olha, o início eu acredito que é como em toda profissão, né? Você tem que ter a dedicação, saber o que você quer, treinar, gostar bastante, né? Conhecer os times já através das redes sociais você tem hoje um contato muito direto, né?
E tem uma resposta também para você, está muito próximo. Tem escolas que já começam a despontar no mercado, né? Até universidades. Você tem um background de profissionais, desde psicólogos, fisioterapeutas, que trabalham em cima desse cenário, auxiliando os jogadores. Tá? Eu presenciei, né? E isso daí é muito, muito interessante, porque o trabalho é feito como um profissional mesmo de um esporte tradicional. Desde psicológico, né? Como no corpo, mente. E como você se preparar também com o seu currículo, entre aspas. Né? É o pro player, é o seu desenvolvimento, a sua estratégia, a sua técnica que vai despontar. Fábio, eu gostaria muito de te agradecer a sua participação na nossa entrevista. Eu que agradeço também, Williams, agradeço a SET pela oportunidade, agradeço a Abatus e fico à disposição de vocês. E a todos, muito obrigado e a gente vai se encontrar no próximo SET Academy. Até mais.